Aleluia! Glória a Deus! Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia! Muito bom estar convosco, amém? Rever os irmãos, conhecer outros, né? Porque o reino de Deus é como grão de mostarda, né? O grão de mostarda é o menor de todos os grãos. A menor semente que existe é da mostarda. Tão pequena que, se nós tivermos problema de vista, nós não a enxergamos. Mas ela produz a maior das hortaliças. Assim é o reino de Deus. Ele vai crescendo, amém? Muito feliz, eu, a bispo, estarmos aqui com os irmãos. E Deus preparou essa noite. Eu acredito que Deus tem algo muito especial para nós. Já está a derramar sobre nós nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Estávamos há um mês em Portugal e nós tivemos a conferência em África. E o apóstolo nos ligou e disse: olha, preciso que você vá para a África, para a conferência. E aí fomos para a África. Passamos lá uns 12 dias. Porque só para ir você gasta 2 dias, né? 1 dia de avião, né? Porque é escala na Alemanha e etc. É uma viagem longa, cansativa. Mas no avião eu ia para substituir o apóstolo. E eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Porque o povo só ia ficar sabendo quando lá eu chegasse. E quando eu cheguei lá na cidade, estava lá vários outdoor dizendo apóstolo tal. Eu falei: oh meu Deus, Senhor, precisa acontecer uma coisa estrondosa aqui, senão vão nos apedrejar nesta aldeia. E no avião nós já fomos orando. E o avião para lá balança muito. Nossa. Então você tem que estar no espírito mesmo, que, querendo ou não querendo, você tem que estar na oração, amém? Muito bem. E naquela primeira noite em África, no momento da oração, o Espírito de Deus colocou os meus olhos sobre um senhor. E eu fiquei a pensar: vai acontecer uma coisa extraordinária aqui. Eu não sei o que vai ser, mas tem que ser algo muito grande. E eu olhei para aquele paralítico e pensei: ele é bom. Aleluia! Quem sabe é ele. Fiquei marcando, namorando espiritualmente aquele milagre. E no momento da oração, o Espírito Santo nos tomou. E eu fui lá naquele senhor e falei assim: levanta-te e anda. E ele falou em inglês: eu não sei andar, eu não posso andar. Eu não consigo andar. Eu falei: eu sei, mas Deus está falando: levanta-te e anda, em nome de Jesus. Ele falou: então você me ajuda. Eu falei: na hora. Estendi a mão, lembrei daquele texto de Atos 14, quando Paulo estendeu as mãos para o paralítico e ele andou. Estendi a mão, ergui aquele homem, ministrei, o homem largou as muletas e saiu andando pela igreja para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha, no outro dia, eu estou lá no culto, ele chegou curado, sem muleta. Sabe o que ele fez? Trouxe mais um paralítico. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu olhei assim, chega, a barriga esfriou. Eu falei: meu Deus. O homem chegou lá, ó, os diáconos vieram ao bispo, trouxe um amigo, falou que aqui está curando paralítica. Eu falei: não, foi uma promoção ontem. Falou: não, só sai daqui curado, igual ele, que é igual o amigo dele. Tá bom. Na hora da oração, mais uma vez, Deus tomou, ministramos com um amigo dele, aconteceu uma coisa
que nunca eu tinha tido essa experiência. Esse homem tinha uma ferida no peito, uma feitiçaria. Quando nós colocamos as mãos sobre aquela ferida, houve uma explosão dentro do corpo dele. Assim, pum! Explodiu dentro dele. Não sei se foi explosão ou uma implosão. Só sei que houve uma explosão interna. Aquele homem largou as muletas e saiu andando em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí, domingo de manhã no encerramento, uma senhora chega lá de muleta. Estou sabendo que aqui está curando. Também quero. Falei, só falta essa. Será? Também foi curada, largou a muleta. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Fala, hoje à noite, Deus tem coisas grandes para a minha vida. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes de eu formá-lo no ventre, ou antes de eu te formar no ventre, eu te conheci, ou eu o escolhi. E antes de você nascer, eu te separei e te designei profeta às nações. Amém? O ápice desse versículo é o fato de Deus nos revelar que antes de nós nascermos, Deus nos conheceu. Se o texto dissesse que ao nos formar no ventre, Deus nos conheceu, seria maravilhoso. Mas ele é mais do que isso. Ele diz, antes que eu te formasse. O que significa dizer que nós não somos um acidente, nós somos um projeto. Diga, eu sou um projeto. Deus me conheceu antes de me formar. Como um engenheiro, um arquiteto tem uma planta do que ele vai executar. Então, antes de Deus formar você no ventre de sua mãe, Deus conheceu você. O que significa? Deus viu você na sua presciência, na sua capacidade de ver o futuro, Deus te viu. Agora, Deus te viu de acordo com aquilo que Ele projetou que você seria. O texto diz em Salmo, abra em Salmo capítulo 139, versículo 16, abra sua Bíblia. Salmo 139, verso 16, rapidamente. Diz aqui, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram quando ainda eu era um embrião. Amém? Acharam? Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles o quê? Existir. Então todos os dias que Deus determinou para a sua vida, foram determinados no dia que você nasceu. Quantos dias você iria viver? Podemos estar no finalzinho dos nossos dias, não sabemos. Podemos estar no meio. Podemos já ter completado aí 70% desses dias. 30, 40. Não sabemos em que pé desses dias nós estamos. Mas isto não é o mais importante. O mais importante é se nós estamos vivendo o que Deus viu no dia que Ele nos formou, ou antes que Ele nos formasse. O que Ele projetou que nós seríamos. Quando Deus olhou para você no dia que Ele estava a formar-te no ventre de sua mãe, Deus projetou que você ia ter um encontro com Jesus. Amém ou não? Deus sabia que você e eu
precisaríamos de um Salvador, precisaríamos de Jesus, e já estava previsto o encontro que nós teríamos com Jesus. E esse encontro já aconteceu, amém ou não? Agora, qual é o problema? Veja Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, verso 6. De repente, esse homem, esta mulher que Deus formou e conheceu antes de formar, se encontra numa situação de Isaías 64, verso 6. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de quê? De imundícia. Então, de repente, esse homem, esse projeto que Deus idealizou, se encontra totalmente fora dos padrões que Deus imaginou um dia. Nos encontramos na imundície, murchamos como folhas, e como vento, repitam, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Tem uma versão que diz que nos arrebatam. Então olha aqui, os nossos pecados é exatamente as atitudes, as decisões, as escolhas que nós fazemos, que são contra esse projeto que Deus idealizou para nós. À medida que nós vamos errando nas nossas escolhas, à medida que nós vamos falhando no que nós escolhemos para nós, nós vamos nos distanciando do projeto original de Deus. E vamos sendo arrebatados, ou seja, levados para longe de Deus. Diga, por isso, eu preciso, nós precisamos de restauração. Diga, restaurar. Diga todo junto, restaurar. Significa voltar ao projeto original. Amém? Então Deus nos restaura quando Deus nos traz de volta para o projeto que Ele idealizou para nós antes de nos formar. A igreja existe para isso, para proporcionar a cada um de nós a possibilidade de voltarmos para o projeto original de Deus. Agora, existe um mal que tem destruído ministérios, que tem destruído casamentos, que tem destruído vidas, jovens, igrejas, enfim, pessoas. É quando nós consideramos que nós somos o centro da nossa existência. Quando nós consideramos que nós somos a razão maior da nossa existência. Então nós começamos a nos colocar no nível de que tudo gira em torno de nós. Então nós estragamos tudo que nós tocamos. Nós estragamos o nosso ministério porque nós começamos a gravitar em torno de nós. Eu sou, tudo gira em torno de mim. As pessoas têm que girar em torno de mim. A igreja, o bispo tem que viver em função do que eu penso, do que eu acho, do que eu idealizo para mim. Então nós estragamos tudo com isto. Nós estragamos o nosso ministério, nós estragamos o projeto de Deus. Porque nós nos colocamos como foco principal. Diga, o foco não somos nós. Diga, não sou eu. O foco da minha existência é Deus. Aleluia! Então, quando você abandona o Criador, o idealizador do projeto, e você começa a pegar essa criação de Deus, esse projeto de Deus, e você começa a conduzir isto para um outro caminho, para uma outra motivação. Por exemplo, hoje em dia as pessoas vêm na igreja, muitas delas pensam, vou ver o que eu posso conseguir.
que eu posso ganhar? Qual é a bênção que eu posso ganhar? Deus quer nos dar bênçãos, mas bênçãos que estejam projetadas dentro do propósito dele. Você quer o que Deus tem para você ou o que você idealizou para você? Te interessa Deus ou te interessa o que você pensa? Te interessa o que o Espírito tem para te dizer ou o que o seu sentimento tem para te falar? Você serve a Deus ou você serve a si mesmo? Esta casa ou qualquer igreja cristã evangélica se propõe a apresentar planos de Deus, projetos de Deus, ou buscar aprovação para os nossos próprios caminhos? As nossas iniquidades nos levam para longe. Você está aqui essa noite não para que Deus aprove os seus caminhos. Você não está aqui essa noite para que Deus aprove o que você decidiu. Você está aqui essa noite para saber o que Deus tem para você. Quem concorda, aplauda o Senhor. Aleluia! Pode aplaudir mais alto ao Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos 13. Diga, eu não sou o foco. O foco é Jesus. Atos 13 diz, verso 22. Depois que rejeitou Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele, repitam, ele fará toda a minha vontade, ou tudo que for da minha vontade. Qual é a mensagem central desse texto? Não é Davi. Quando a gente pega esse texto, a gente fala assim, Davi um homem segundo o coração de Deus. No entanto, cometeu um pecado de adultério. Então, se ele cometeu, por que eu não posso? Você observa a interpretação de uma pessoa que busca o seu próprio caminho. E lê a Bíblia para justificar o seu erro. O texto não está a falar de Davi. O texto está a falar do coração de Deus. Ora bolas. Aleluia. Quem está a entender, diga glória a Deus. O texto está dizendo, encontrei um homem que tem um coração como o meu. E Deus está a procurar hoje. Não foi só Davi que ele encontrou. Ele pode encontrar essa noite dezenas e centenas nesse lugar. Quem quer ser encontrado, diga glória a Deus. Mas sabe por quê? Veja no verso 36. Tendo, pois, Davi servido ao seu próprio propósito, não é isso? Veja o que está escrito aí, na sua Bíblia. Tendo, pois, Davi servido ao seu próprio propósito, sim ou não? Ao propósito de Deus. Você pode cometer muitos erros na sua vida, mas se você servir a Deus pelo propósito dele, se você conseguir isso, nesse tempo que você tem de vida na terra, suponhamos, você tem 81 anos, tá bom ou quer mais? Mais, é porque já está chegando, né? Então vamos dar mais uns 20. 20 está muito também, né? O pai está esperando. 90, tá bom demais. 90, média, amém? Amém, querido? Aleluia. Olha, em 90 anos de existência na terra, porque a Bíblia diz, honra teu pai para que prolongue. Então, se honrou pai e mãe, ainda dá tempo, vai prolongar mais uns 10 anos, amém ou não? Ok. Se nessa
nessa existência sua, você errou muito, você fez escolhas erradas, você errou com seus filhos, você errou com a sua esposa, você errou com o seu marido, você errou com o seu pastor, você errou com a igreja. Não importa, o que importa é se você conseguir servir a Deus, mesmo ainda nessa existência, cumprir o propósito dele, ainda que seja aos 48 do segundo tempo. Fazer aquele gol que o Palmeiras não fez. Amém? Quem vai fazer esse gol, diga glória a Deus. Davi não foi um bom exemplo de pai. Davi não foi um bom exemplo de homem, de marido. Desculpa, de marido, de esposo. Ele não é uma referência para nós, nem como pai, nem como esposo. Mas Davi conseguiu, mesmo errando, ele conseguiu no final cumprir o propósito de Deus para a existência dele. O que adianta viver 100 anos e não cumprir isso? Você pode viver 10 e cumprir. Mas bispo, eu devo me interessar por isso? Sim, porque quem te criou com esse propósito. E há um propósito e você tem que atingir esse propósito. Viver fora desse propósito é perder tempo. Alguém pode ter sucesso. Alguém pode conquistar coisas fora do propósito de Deus? Sim ou não? Sim. A pessoa pode ficar rica, pode comprar carro, pode comprar qualquer coisa. Pode casar, pode ter filho, pode morar lá em Portugal, pode congregar na fonte. Mas se não atingir o propósito, essa existência é fútil. Essa existência dessa pessoa pode ter sido de 20, 30, 40, 50, 80 anos. Não atingiu o propósito. Fala, o alvo é atingir o propósito. Alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Aleluia. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito. Corra para Ele. Aleluia. Sabe, aqui no Rio de Janeiro está um momento que está se construindo muitos lançamentos imobiliários. Cadê o Rogério que vende? Está até ali. Vendeu alguma coisa hoje? Hã? Quase? Amanhã vai vender 4 então, em nome de Jesus. Aleluia. Depois dá o testemunho aí. Glória a Deus. Olha aqui. E lá, nos lançamentos, está escrito assim, ó, pronto 2014. Pronto para morar em 2015. Nós somos uma obra que Deus começou. E em cada obra que somos nós, está escrito, pronto para o dia do Senhor. Fala, até o dia do Senhor, essa obra vai ser concluída. Aleluia! Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Jesus está a trabalhar nesta obra 24 horas. Obra de restauração, obra para trazer a sua existência para aquele ideal que Deus pensou antes de te dar a vida. Você existe porque Deus te deu a vida. Se Deus não dissesse, você vai existir, você não existiria. Foi Ele que te deu o fôlego. Fala, se eu existo, graças a Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, graças a Deus. Então existem 2 momentos nessa obra. O momento que você nasceu de sua mãe. Ali Deus te deu o fôlego da vida. Ali começou o projeto. E o momento que você encontrou com Jesus, essa obra tomou uma velocidade maior. Essa obra, ela precisa ser acabada. Quando chegar no final, ela tem que estar concluída. E olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim:
1 Tessalonicenses 5:23. O próprio Deus de paz vos santifique inteiramente. Todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente o quê? Preservados. Então, depois que Deus reforma, depois que Deus restaura-nos, Ele nos preserva, Ele nos conserva, porque há um propósito para isso. E Ele diz para quê? Preservados para a vinda, preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos restaurados para aguardar a chegada daquele com quem nós vamos morar eternamente. Amém? Você não serve a Deus apenas tendo uma projeção para esta vida. Você não deve buscar a Deus, não deve edificar a sua família, nem o seu ministério em cima de uma perspectiva que perece. Tudo está sendo feito, tudo está acontecendo na nossa vida, visando o dia do Senhor. Fala quando o Senhor chegar. Levanta as suas mãos, fala quando Ele chegar. E pode ser hoje, pode ser agora. Quando Ele chegar, essa obra vai estar pronta. Eu estarei no centro da sua vontade. Aleluia. 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 O bispo estava a ministrar sobre Madalena, sobre Maria Bethânia. Existem dois elementos importantes. Se você pegar os relatos sobre Maria Bethânia, ou Maria de Bethânia, porque existe a Maria, mãe de Jesus, existe a Maria Madalena, existe a minha mãe que é Maria também. Quantas Marias tem aqui? Diga aleluia. Então existe você também. Glória a Deus. Existe a Maria Bethânia, não aquela cantora que ela já veio, né, por causa dessa da Bíblia. Muito bem. Então olha aqui, Maria Bethânia, ou seja, Maria de Bethânia, ela era irmã de Lázaro e de Marta. Se você pegar os relatos e juntar as partes que conectam, concluímos que Marta era a esposa de Simão o leproso, um homem que supostamente fora curado por Jesus, porque o leproso não podia ter contato com a pessoa sã. Mas como ele era uma pessoa muito importante, esse apelido, o leproso, pegou, mesmo depois de ser curado. Jesus frequentava aquela casa em Betânia. Eu queria que você abrisse o relato de Marcos. Abra o relato de Marcos 14. Marcos 14. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães asmos. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então olha para mim, por favor. Jesus estava debaixo de uma pressão psicológica. Jesus sabia que o propósito de Deus para ele, fala, eu quero o meu, diga. Aleluia. Era dar a sua vida por nós. E a conclusão desse projeto estava chegando. Isso que importa. Às vezes as pessoas ficam presas a pessoas. Devemos amar as pessoas, mas devemos amar mais o projeto de Deus. Amém?
Às vezes amamos coisas que aconteceram. Olha, se eu fosse me apegar aqui a tantas coisas boas que nos aconteceram, eu ia pedir Jesus para me levar, porque só, de saudade, não é verdade? Que eu olho assim, eu olho para as pessoas, eu lembro de muitas histórias. Eu olho para Simone ali, lembro. Olho para Paulo ali, que eu fiz o casamento em 1998. Lá em Sambaitiba, em Itaboraí. Muita coisa para dar certo. Num sítio bonito, você com um terno bege. Aleluia. Vê lá na foto, confere. Muito bem. Olha, se eu fosse me apegar a isso, eu não ia viver o projeto de Deus. Eu ia viver o projeto do Paulo, da Simone, do Antônio, etc. Olha, Jesus sabia que estava próximo de concluir o projeto de Deus. Ele tinha uma amizade muito grande com esta família. Ele vira e diz assim: gente, eu queria que vocês preparassem um jantar lá na casa de vocês. Dia tal, eu estou a chegar lá. Está tudo bem? Tudo bem, Jesus, pode vir. Eles deram um jantar para Jesus em Betânia. Olha, Jesus sabia que seria a última vez que ele estaria naquela casa. Jesus acostumava muitas vezes dormir naquela casa. Daqueles três, Marta, Maria e Lázaro, dos três, Maria era a única que não era convertida. Marta era e Lázaro. Maria era prostituta. E uma prostituta que ganhava muito. Entre aspas, uma prostituta, haja aspa, de sucesso. Já falei, haja aspa, ok? Muito bem. Porque as pessoas, hoje em dia, falam, as pessoas querem fazer sucesso. Na televisão, não é verdade? A todo custo, na internet. Pessoa, eu vou postar uma coisa, eu quero bombar de curtição. Não é isso? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Sim. Quem gosta que curta lá, sem curtição num negócio que você põe, diga amém. Só que as pessoas, seja coisas boas ou ruins, as pessoas não estão preocupadas se o propósito de Deus vai ser cumprido. Elas gravitam em torno de si. Eu sou o foco. Diga, o foco não sou eu. É o Senhor. Aleluia. Havia naquela casa uma mulher chamada Maria, prostituta de sucesso. Ela ganhava tanto dinheiro que ela comprou um vaso de alabastro. Se o perfume era caro, o vaso era mais do que o perfume. O vaso de alabastro era produzido por uma pedra de muito valor. Para você ter uma ideia, para a pessoa, uma comparação de valor, a pessoa que tinha um vaso de alabastro, ela podia comprar uma fazenda. Valia muito dinheiro. Mas sabe por que ela investiu no vaso? Porque todo o projeto da vida dela estava naquele vaso. O vaso tinha que ser muito bom. Porque afinal de contas ela jogou a vida dela na prostituição. E ela precisava guardar muito bem tudo o que ela estava a arrecadar com as suas decisões, com as suas práticas, com as suas atitudes. Dentro daquele vaso que era muito bem confeccionado, estava todo o projeto de vida dela. E aonde está o seu? Está em Deus? Ou você também tem um vaso de alabastro? Aonde está o vaso de alabastro? Muitas vezes Jesus chegava naquela casa e Maria dizia, estou indo. Era noite. E Jesus diz, não quer ficar? Não. Tchau, tá, fica à vontade, tchau. E ia embora, para a noite. Dava madrugada, Maria não chegou ainda. De manhã,
Jesus tomar o café com Marta, Lázaro, Simão. Maria não chegou até agora. Ela só chega lá para as 10. Deixa um abraço aí para ela. Jesus semeou na vida dela quase 3 anos. Mas Jesus disse assim: essa vai ser a última tacada. Vou marcar um jantar na casa dela. Fala, Deus não faz nada sem propósito. Jesus marcou aquele jantar na casa deles. A Bíblia diz que ela veio por trás. Sabe por quê? Porque ali era a casa dela. Ela veio lá de dentro. Naquela noite do jantar, ela tinha muitos compromissos. Mas o Espírito de Deus tocou nela. Algo sobrenatural, algo gracioso, maravilhoso, tocou o coração de Maria. Eles já não contavam com a participação dela, tanto que ela não estava na mesa. Eles já estavam acostumados dela ir vazar. Mas naquela noite ela não conseguiu ir. Aleluia! Olha o que diz aqui o texto de Marcos 14, verso 3. Estando em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro. Mas bispo, mas por que o texto não fala logo que ali era a casa? Corre atrás. Contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Agora preste atenção, ela quebrou o frasco. Meu irmão, é muito fácil derramar o perfume. Você tem derramado o perfume diante de Deus. Você vem na igreja, você chora. Nada contra. Você chora, você louva, você aplaude, você levanta as mãos, você abaixa a mão, você obedece o que o bispo fala. Você derrama, você dá oferta, você dá o dízimo, mas você conserva o vaso de alabastro. Quando você sai daqui, você continua investindo no seu vaso de alabastro. O seu desejo é para si mesmo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com os vossos deleites. Então você tem vivido uma vida para você mesmo. Você tem um vasão de alabastro, caríssimo, onde você está depositando todas as suas expectativas. Mas nesta noite, faça como aquela mulher, quebra o vaso de alabastro primeiro. Aleluia! Quebra o vaso de alabastro e depois derrama o perfume. Sabe o que significa quebrar o vaso de alabastro? Significa, eu não volto mais. A minha decisão é irrevestível. Sou limitado, mas decidi viver o plano de Deus para a minha vida. Decidi viver os propósitos de Deus. Decidi abrir mão da minha segurança, do meu pensamento, da minha filosofia, dos meus rancores, dos meus ressentimentos, das minhas vontades, das minhas atitudes. E eu quebro esse vaso. Eu quero o que Ele tem para mim. Quem quer quebrar o vaso de alabastro esta noite? Levante as suas mãos, diga eu quero. Diga eu quero. Aleluia. Você vê que o eu quero está meio um parto, né? Aleluia, é isso mesmo. É difícil quebrar o vaso de alabastro. Diga, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor.
Aleluia. Nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Será que tem pessoas que quando lê esse versículo entende diferente? Nenhum dos meus planos será frustrado. Porque elas não veem Deus, elas veem em si mesmas. Eu tenho os meus planos. Quebra o vaso de alabastro. Maria tinha muitos planos com aquele perfume. Muitos planos, comprar muita coisa. Hoje no mundo existe a filosofia do ter para ser. Diga, ter para ser. Fala de Jesus é ser para ter. A do mundo é ter para ser. Em qual você está? No ser para ter ou no ter para ser? Quem anda no plano de Deus entende, eu sou, eu tenho. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Rogo-vos pela compaixão de Deus. Parece que eu estou vendo ele fazendo assim. Compaixão. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Romanos 12. Vosso culto. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar o que Deus tem para si? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então quebra o vaso de alabastro. Aleluia. Deus tem coisas maravilhosas. E o caminho de Deus é perfeito. Sabe, às vezes nós estamos lá em Lisboa, onde estamos a coordenar ali a igreja de Lisboa e Londres. E nós chegamos ali, tinha 18 pessoas na igreja. Lá não tem, só tem o pastor Lucas. E graças a Deus por isso. Mas lá a gente lava banheiro. Eu varro a igreja. O bispo cuida das crianças. Que às vezes a pessoa pensa, agora eu sou pastor, agora, né? Quebra esse vasinho de alabastro. Aleluia. Básico. Olha aqui, queridos. E Deus falou para mim, vai para a rua evangelizar. Está cheio de alma lá fora. Porque as pessoas às vezes pensam, como que a igreja vai crescer? Quebra o vaso de alabastro. E viva o que Deus tem para você. Ele falou, se tu for lá, te honro, hein? Eu falei, então tá bom. Fui lá para a porta, para a rua. Passou uma senhora com uma muleta. Eu falei, senhora crê no milagre? Ela falou, para de palhaçada. Português não é fácil, não. Veio uma outra. Eu falei, essa vai aceitar. Não aguentou, sentou numa mureta assim. Eu cheguei, boa tarde. Está passando mal? Demais. Olha, se eu fizer uma oração para a senhora fica boa na hora. Muito obrigado. Passa bem. Rapaz, a mulher estava tão boa, só fui oferecer uma benção. Fora na cara. Fui perguntando. Diga, as almas custam lágrimas. Aleluia. Fui perguntando. Até que uma aceitou. Falou, aceito. Tem que pagar? Falei, não, de graça. Eu estou sem dinheiro. Falei, não, de graça. Vem cá, entra na igreja, mas tem que ser aqui dentro. Pisar aqui dentro. Esse passarinho fica. Aleluia! Oramos com aquela senhora, foi curada na hora. Ela falou, realmente. Vou trazer umas pessoas para vir aqui. Aleluia! No outro dia, no culto,
entra uma senhora com uma muleta. Eu falei, senhora portuguesa, eu falei, a senhora crê no milagre? Creio. Falei, larga essa muleta e anda agora. A mulher foi curada, trouxe o marido, batizou. A igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Aleluia! Aplaude o Senhor, igreja! Glória a Deus! Aleluia! Olha, está lá muitas pessoas endemoniadas. Muitas pessoas endemoniadas. E quando o demônio manifesta, nós temos 2 cultos sexta-feira, 3 da tarde e 20 horas. Culto das 3 está dando 40 pessoas. 30 portugueses, 10 brasileiros. Manifesta demônio, que coisa boa. Olha aqui. Qual é a diferença? Às vezes ali está uma pessoa manifestada, ali o demônio, nós estamos fazendo a libertação. E eu fico a me perguntar, qual é a diferença, Deus, entre estar aqui, estar na Taquara, ou lá em Niterói, ou lá em Londres, ou lá em Goiânia, ou lá em Brasília, ou seja, lá onde for? Ele diz para mim, não tem diferença nenhuma. São almas. Se você não viesse, para onde iam essas almas? Para onde iriam essas almas? Nós batizamos 25 pessoas em 4 meses. O pastor do lado de uma igreja brasileira foi lá, o bispo foi lá, para saber o que está acontecendo, que essa igreja está crescendo tanto assim rápido. Quebra o vaso de alabastro. Viva o propósito de Deus. Amém? Aquele que é nascido de Deus é como o vento, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Diga, morrendo para minha vontade, vivendo para Deus. Diga, morrendo ou vivendo, somos do Senhor. Você não deve colocar o seu foco no bispo, nem no bispo Janélio, nem no bispo Cléber, nem na bispo Elisane, nem no apóstolo. Seu foco é o Senhor. Eu não vou ficar aqui. O bispo Janésio não está aqui mais, eu não vou. Quebra esse vaso de alabastro. Põe o seu coração em Deus. Viva o propósito de Deus. Faça o que Deus tem para você. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Vamos ficar de pé.